Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando o nosso 16º vídeo do curso completo de matemática básica e neste vídeo nós vamos resolver várias questõezinhas de potenciação, assunto que nós vimos no vídeo passado, tá ok? Vamos lá. Pessoal, olha só essa primeira questão. Ela fala o seguinte: considere a seguinte equação: 9 elevado a 5 vezes 3 elevado ao quadrado dividido por 81 elevado à quarta. Resolvendo ela vai ficar como? Então vamos armar ela aqui, ó. 9 elevado a 5, 3 ao quadrado e dividido por 81 elevado a 4. Para você entender melhor a questão, vamos fazer aqui separadamente. Vamos fazer assim, ó. 9 elevado a 5, 3 ao quadrado e 81 elevado à quarta. Repare o seguinte: eu posso transformar essas potências numa mesma base. Que base seria essa? Repare que aqui nós temos esse 3 ao quadrado que está na base 3. Este 9 nós conseguimos transformar na base 3. E o 81 também a gente consegue transformar na base 3. Vai ficar como? Este 9, ele fica 3 elevado ao quadrado e eleva depois a 5, não é verdade? Aqui agora nós temos uma potência de potência. Então, lá na propriedade 3 que nós vimos no vídeo passado, lá a potência de potência você faz como? Você pega os expoentes e multiplica. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, então fica 3 elevado a 10, ok? Aqui já está na base 3, então nós vamos utilizar exatamente esse que está na base 3. Aqui já fizemos a transformação e colocamos na base 3. Agora falta esse 81. O que é o 81? Você concorda comigo que é a mesma coisa da gente pegar o 3 e elevar a 4? Por quê, professor? Porque 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81. Então, aqui vai dar, multiplicando os expoentes, vai ficar 4 vezes 4, 16. Agora, vamos substituir lá na equação que nós iniciamos. Então, vai ficar como? Quem é que é 9 elevado a 5? É a mesma coisa que 3 elevado a 10. 3 ao quadrado a gente repete. E 81 elevado à quarta potência, a gente transformou aqui. É a mesma coisa que 3 elevado a 16. Aplicando aqui agora a propriedade 1 lá de potenciação. Multiplicação de potências de mesma base. O que você faz? Você conserva a base, que é o 3, e soma os expoentes. 10 mais 2 vai dar exatamente 12. Aqui fica 3 elevado a 16. Agora, o que nós temos aqui? A propriedade 2 lá de potenciação. Divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? A gente conserva a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 12 menos 16. Ok? Vou continuar a questão aqui. Então, vai ficar 12 menos 16. Lembra lá, quando nós falamos sobre adição e subtração? Se você tem 12 reais e está devendo 16, você continua devendo 4. Certo? Continuando aqui a questão, você tem um número elevado a um expoente negativo. Lembra lá da propriedade 7? Lá fala o quê? Quando você tem um número elevado ao expoente negativo, basta você inverter a fração e o expoente vai ficar positivo. Então, aqui fica como? Em vez de 3 sobre 1, 1 sobre 3. Como o expoente lá é menos 4, então agora o expoente vai ficar 4 positivo. Eu não preciso colocar esse expoente 4 sobre 1, apenas sobre o número 3. Logo,
Olhando aqui as alternativas, a gente já encontra como resposta a letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer essa outra questão aqui. Ela fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a quantidade de segundos que tem um ano bissexto. Olha só, pessoal, vamos entender o que é esse ano bissexto, primeiramente. Ó, no ano de 2021, a gente vai ter o quê? Teve o quê? 365 dias, mais 6 horas. Você sabia que a cada ano que nós temos equivale a 365 dias e aproximadamente 6 horas? Não é 6 horas exato, mas é bem aproximado. Aí no ano de 2022 aconteceu a mesma coisa. Nós tivemos 365 dias e também mais 6 horas. Em 2023, nós teremos aqui, ó, 365 dias, mais 6 horas também. E agora, no ano 2024, nós teremos 366 dias, que é o que nós chamamos de ano bissexto. Que nós pegando as 6 horas desse ano aqui, ó, de 2024, vai somando aqui, dá exatamente 24 horas. Ou seja, tem um acréscimo de mais um dia no ano de 2024 e esse dia é 29 de fevereiro, certo? Essa que é a ideia do ano bissexto, que está falando aqui, ó, de 366 dias. Aí a questão está querendo saber quantos segundos tem o ano bissexto. Veja bem, o ano tem 366 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, o resultado, a quantidade de segundos que tem um ano bissexto, é exatamente toda esta multiplicação aqui. Como é que a gente vai resolver, então, esta questão? Olha só, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, primeiramente, o 366 e decompor em fatores primos. Então, vai ficar por 2. Aqui vai dar 183. Agora vai dar por 3. Fazendo essa divisão por 3 vai dar 61. E como 61 é um número primo, 61 por 61 vai dar 1. Então, nós temos que o número 366 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 61 elevado a 1, certo? Vamos fazer agora a mesma coisa com o número 24. Vamos separar aqui. Pegando agora, decompondo 24, vai ficar por 2, aqui vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3 e por 3 dá 1. Então, agora, pegando o número 24 na decomposição lá, ficou como? O 2, 3 vezes, e o 3, uma única vez. Fazendo o mesmo procedimento agora para o 60. Então, 60, aqui dá por 2, vai dar 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, vai ficar aqui, o 60 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, que é o 3 uma vez, e o 5 também uma vez. Você concorda comigo que esse outro 60 fica a mesma coisa? Então, 2 elevado a 2, 3 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Agora, pessoal, é só a gente resolver. Vamos juntar tudo aquilo que é comum. Aqui nós temos a base 2, base 2, base 2, base 2. Então, multiplicação de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente vai conservar a base, que é o 2, e somar os expoentes. Então, nós temos aqui, ó, 1 com mais 3 vai dar 4, 4 com mais 2 dá 6, e 6 com mais 2
dá 2 elevado a 8. Ok? Que multiplica. Vamos fazer o mesmo procedimento com a base 3. Aqui nós temos 3, o 3 aqui, aqui e aqui. Pegando seus expoentes, ó. Então vai ficar 3 elevado a 1 mais 1 dá 2, com mais 1 dá 3, com mais 1 aqui vai dar 4. Agora vamos pegar a base 5. Pegando aqui a base 5, ó, nós temos 5 aqui e 5 aqui. Seus expoentes aqui é 1 mais 1, 2. E por último agora, o número primo 61, que só tem ele apenas uma única vez. Então, esse aqui é o resultado da questão. Essa é a quantidade de segundos que um ano bissexto, o ano bissexto tem. Logo, olhando pelas alternativas, você percebe que vai dar qual letra aqui? 2 elevado a 8, 3 elevado a 4, 5 elevado a 2 e 61 elevado a 1. Então, resposta, letra A. Tranquilo aí, pessoal? Vamos avançar aqui. Vamos para a próxima questão. Ela fala o seguinte. Qual o valor da diferença? Veja bem, pessoal, nós temos aqui o número 66.666 elevado ao quadrado menos 66.665 elevado ao quadrado. Se a pessoa não entende muito das propriedades de potência, ou às vezes tem um pouco de dificuldade com matemática, primeira coisa que a pessoa vai fazer é isso aqui, ó, tentar pegar assim, ó, 66.666 vezes 66.666, porque é ele ao quadrado. Gente, isso aqui vai dar um trabalho doido para você calcular. Não é esse o procedimento que a questão quer que você utilize. Existem duas maneiras de se resolver essa questão e eu vou explicar essas duas maneiras aqui agora para vocês. Veja bem, qual vai ser a primeira maneira de se fazer ela? Ó, se eu tiver aqui, ó, 3 elevado ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado. Preste atenção nisso aqui que eu vou fazer. Por que eu coloquei 3 ao quadrado e 2 ao quadrado? Repare que esses dois números, ó, a diferença dele é de apenas uma unidade. Não é verdade? Do 66.665 para este número é só somar mais um. Concorda comigo? Então, eu fiz o mesmo procedimento aqui, ó. Se você reparar, 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado, basta eu pegar esse 2 aqui, somar mais um, eu chego no 3. Não é verdade? Eu estou pegando a diferença, dois números que têm a diferença de apenas uma unidade. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse 3 ao quadrado é 9 e esse 2 ao quadrado vai dar 4. E fazendo essa subtração de 9 menos 4, dá 5. Preste atenção que você vai entender daqui a pouco o que eu estou fazendo. Vamos pegar mais outros dois números que têm a diferença de 1. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, o 4 ao quadrado menos o 3 ao quadrado. Não é verdade? 4 ao quadrado dá 16. 3 ao quadrado dá 9. 16 menos 9, aqui vai dar 7. Só mais um exemplo. Ó, se eu pegar aqui, ó, 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então, vai ficar 25. 4 ao quadrado dá 16. E 25 menos 16 dá exatamente 9. Professor, agora explica por que você fez isso aqui. Pessoal, concorda que aqui a diferença do 3 e do 2 é de uma unidade, como está sendo aqui? Agora, o resultado desta operação que nós fizemos aqui, não deu 5? O que significa esse 5? Não é exatamente esse 3 mais esse 2? Concorda? Repare para você ver, exatamente o 3 mais o 2. Vamos ver o exemplo de baixo. Eles têm a diferença também de 1. E o resultado deu quanto? Deu 7, que é exatamente a soma deles. Olha o de baixo. Esses dois têm exatamente a diferença de uma unidade. E qual foi o resultado da questão? Foi exatamente a soma entre eles. Então, o que eu quero dizer com isso?
que o resultado dessa questão, já que eles têm exatamente a diferença de 1, o resultado dessa questão vai ser exatamente a soma entre eles. Basta você pegar aqui, ó, os 66.666 e somar com, com 66.665. É só você fazer a soma entre eles. Vai ficar qual o resultado dessa questão? Ó, 6 e 5 dá 11, vai 1. 6 e 6, 12, com mais um que subiu, 13 foi 1. 6 e 6, 12, com mais um que subiu, 13 foi 1. A mesma coisa, 13 foi 1. A mesma coisa, 13. Logo, a resposta da questão é exatamente a letra A. Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? E, professor, mas você disse que tinha duas maneiras de se fazer. Sim, a outra maneira de se fazer é a seguinte. Repare que essa questão tem é conhecida como diferença de quadrados. Isso aí é uma matéria que nós vamos ver um pouco mais à frente lá em produtos notáveis. Quando você tem algo assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso dizer que isso aí é a mesma coisa que a mais b que multiplica a menos b. Isso aí é uma matéria que nós vamos estudar mais para frente, conhecida como produtos notáveis, que é o chamado produto da soma pela diferença. Ok? Fazendo a aplicação desta formulazinha, vai ficar como a resolvendo a questão. Nós temos então, ó, 66.666 ao quadrado e aqui 66.665 ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui vai ficar, quem é o A? É o 66, somado com o outro número lá, 6665, e que multiplica pela diferença entre eles. É a soma deles que multiplica pela diferença entre eles, que é 66, 666, menos 66665. Somando aqui, ó, vai dar 133, 331, conforme nós já fizemos, que multiplica quem? Esse menos esse vai dar exatamente 1. E 133.331 multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Por isso que essa parte aqui eu nem preciso colocar, porque a diferença entre eles já é a diferença de 1, uma unidade, tá ok? Então a gente acaba chegando como conclusão também que a resposta é a letra A. Vamos para a próxima aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de... Mesmo procedimento daquela questão anterior lá que nós fizemos, ó. 2 elevado a 12 vezes 8 elevado a 8 e aqui dividido por 16 elevado a 9. Vamos fazer ela separadamente, igual nós fizemos aquela anterior? Então aqui nós temos 2 elevado a 12, 8 elevado a 8 e 16 elevado a 9. Nós podemos transformar essas três potências numa mesma base. Que base seria essa? Aqui, ó, base 2. O 8 eu consigo transformar na base 2 e o 16 também. Então fica como? O 2 elevado a 12 já está na base 2, deixa quieto. Esse número 8 aqui eu posso transformar como 2 elevado a 3, que está elevado a 8. Nós temos aqui agora potência de potência. Então, você multiplica os expoentes. Então, fica 3 vezes 8, dá 24. Encontramos aqui também um número na base 2. Fazendo o mesmo procedimento com o outro, aqui vai ficar 2 elevado a 4, que vai dar 16, elevado a 9. E multiplicando aqui os expoentes, vai ficar 4 vezes 9, dá 36. Vamos fazer a substituição lá agora na equação. Vai ficar como? No lugar de 2 elevado a 12, vamos manter, na verdade, né? Não vamos mudar nem a base aqui, porque já está na base 2. Aqui, o 8 elevado a 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 24. Por último aqui,
O 16 elevado a 9 é a mesma coisa que 2 elevado a 36. Aqui em cima, no numerador, nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui fica 12 mais 24 dá 36. E repete quem está embaixo, que é 2 elevado a 36. Pessoal, preste atenção nisso aqui. Você concorda comigo que 4 dividido por 4 vai dar 1? Por quê? Porque um número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. 7 dividido por 7 não é igual a 1? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 2 elevado a 36 dividido por 2 elevado a 36. Tudo isso aqui, na verdade, o resultado é 1. Ok? Ah, professor, mas faz aplicando a propriedade de potência? Beleza, você poderia fazer como? É divisão de potência de mesma base. Então, você conserva a base e subtrai os expoentes. 36 menos 36. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 0. E nós já estudamos que todo número elevado a 0, ele é igual a 1. Ok? Logo, a resposta dessa questão, letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Vamos avançar aqui. Vamos fazer uma questão bem cabulosa, né, de potenciação, né, que a gente já precisa começar a resolver algumas questões de nível um pouco mais alto, até mesmo para aquelas pessoas, por exemplo, que vai fazer o vestibular do ITA. O vestibular do ITA é um dos vestibulares mais difíceis, né, que tem, que as pessoas geralmente, a área de exatas ela é muito mais puxada. Então a gente tem que começar aos pouquinhos subir no nível para fazer algumas questões bem cabulosas como essa aqui, tá bom? Então vamos lá. O que a questão está dizendo? Qual o valor de x na expressão abaixo? Pessoal, eu vou lembrar aqui primeiramente vocês de duas propriedades que nós vimos, né? A propriedade 1, que ela fala o quê? Se você tiver bases iguais, multiplicando, por exemplo, aqui em cima é x e aqui é 3. O que você faz? Você conserva a base e soma os expoentes, não é verdade? E o que a propriedade 2 lá dizia? Se você tiver uma divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Não é verdade? Conserva a base e subtrai, conserva a base e soma os expoentes. Para começar a fazer essa questão, nós vamos aplicar em toda ela exatamente estas duas propriedades. Repare que isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Só que ao invés de vir deste para esse, nós vamos fazer o processo inverso, tá bom? Nós vamos fazer a volta. Então, vai ficar como isso aqui. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Tá ok? Vamos lá, continuando. Aqui fica 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Eu repito 3 elevado a x aqui. Agora, repare que no expoente não está mais somando, está subtraindo. Se está subtraindo, ó, é um caso de divisão, a propriedade 2. Então, vai ficar 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. Aqui, 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 3. Ok? E repete este número aqui. Agora, pessoal, nós vamos estudar aqui uma coisinha. Eu vou ver mais para frente com mais detalhe. Mas nós vamos precisar aplicar aqui uma estratégia chamada evidência. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão de colocar um determinado número, um determinado fator em evidência. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, 3x mais 4x. O que eu tenho em comum aqui? Eu tenho o x aqui e tenho o x aqui. Este não é um fator comum? Então, eu posso colocar o x em evidência. Então, se eu colocar o x em evidência, o que sobra aqui? 3. E o que sobra aqui? O 4. Isso é colocar em evidência. Porque se você fizer agora aqui, ó, x vezes 3 dá 3x e x vezes 4 dá 4x.
Nós vamos precisar aqui colocar quem em evidência? Repare que em todos esses termos aqui, ó, nós temos o 3 elevado a x. Então, nós vamos colocar esse 3 elevado a x em evidência. Então, 3 elevado a x em evidência. Aí, o que vai sobrar aqui, então? Ó? Se eu coloquei o 3ax em evidência, sobrou 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa aqui, 9. Menos, se eu coloquei o 3 elevado a x em evidência, o que sobra? 3 elevado a 1, que é 3. Aqui, coloquei o 3 elevado a x em evidência, então fica apenas número 1. Por que número 1, professor? Porque se eu pegar esse 3 vezes elevado a x vezes 1, vai dar exatamente 3 elevado a x. Não é verdade? Então, no lugar ali eu coloco 1. Mas, aqui eu coloco 1. 3 elevado a 1 é 3. Aqui eu coloco 1. E 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Fecho parênteses. E repito isso aqui. Agora, pessoal, repare o seguinte, que nós podemos juntar este termo com este e com este, não é verdade? Vai ficar como aqui então, ó, 3 elevado a x, 9 menos 3 dá 6, e 6 mais 1 vai dar 7, mais 1 terço, mais 1 sobre 27, que é igual a 16,119. Aqui, como não tenho nada embaixo, é como se tivesse o número 1. O que a gente faz quando nós temos os denominadores diferentes? Vamos ter que parir a vaca, não é verdade? Tirar um menino. E tirando o menino aqui, hein? Entre 1, 3 e 27, vai ficar como? Ó? Entre 1, 3 e 27. Aqui por 3, continua 1, fica 1, e agora aqui dá 9. Por 3, 1, 1 e 3. Por 3, 1, 1 e 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Nem precisava você tirar o MMC, né? Por quê, professor? Porque o 27, ele é um múltiplo de 3. Concorda comigo? Se ele é um múltiplo de 3, o MMC entre eles vai ser o próprio número 27. Então, aqui vai ficar como? 3 elevado a x em evidência. Coloco aqui uma barra de fração só. E aqui embaixo eu coloco o 27, que é o mínimo múltiplo comum. E o que a gente faz agora? A gente vai dividir pelos de baixo e multiplicar pelos de cima. 27 dividido por 1 dá 27. 27 vezes 7, faz lá no cantinho, ó, 27 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49, vai 4. 7 vezes 2, 14. Com 4, 18. Então, aqui fica 189. Mais 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 1, 9. E 27 dividido por 27 vai dar 1 vezes 1, 1. E eu repito aqui o 16,119. Vou fazer uma separaçãozinha aqui para a gente continuar aqui do outro lado. Então, vai ficar 3 elevado a x vezes, somando aqui nos numeradores, ó, 189 com mais 9 vai dar 198. Com mais 1 vai dar 199 dividido por 27, que é igual a 16,119. Lembra lá de uma matéria, pessoal, que quando você tiver esse tipo de igualdade, basta você fazer a multiplicação aqui cruzada, ó, não é verdade? Então, fazendo essa multiplicação cruzada, vai ficar como? 3 elevado a x vezes 199 multiplicado por 1. Então, vai ficar 3 elevado a x vezes 199 vezes 1 igual a ele mesmo. E aqui vai ficar 27 vezes
o 16.119. Agora, eu posso também passar esse 199 dividindo. Então, aqui vai ficar, ó, 27 vezes 16.119 e passar os 199 dividindo. Para facilitar a questão, o que a gente também pode estar fazendo aqui? Veja bem, a gente pode estar pegando esses dois números aqui, ó, e fazendo a divisão entre eles, que vai dar uma divisão exata, que facilita na hora de resolver a questão. Então, vai ficar 16.119 dividido por 199. Quantas vezes o 199 vai caber aqui? Dentro do 1.611, já que eu não posso pegar só os três primeiros, que é 161. Eu vou ter que pegar 4 casas, então eu tenho que pegar um 1.611. Quantas vezes vai caber lá dentro? Vai caber exatamente 8 vezes. Fazendo esse cálculo aqui, ó, 8 vezes 9 dá 72, foi 7. 8 vezes esse 9 dá 72, com mais 7 dá 79, foi 7. E 8 vezes 1, 8, com mais 7, somando aqui vai dar 15. Fazendo essa subtração, vai sobrar exatamente 19. Desce esse 9 aqui. Quantas vezes o 199 vai caber dentro do 199? Caberá uma única vez. E 1 vezes 199 vai dar 199 subtraindo 0. Ou seja, o resultado aqui é 81. Então, o resultado dessa expressãozinha aqui que eu destaquei, que é essa aqui, ó, é igual a 81. Repare que nós temos aqui um número que está na base 3 e a gente consegue pegar tanto o 27 quanto esse 81 e também transformar na base 3. Então, vai ficar como aqui, ó, 3 elevado a x. O 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. E o 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Lembra da propriedade 1? Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. 3 mais 4 vai dar 7. Já que aqui nós temos uma igualdade de bases iguais, então o resultado da questão é x é igual a 7. Beleza, pessoal? Tranquilo? É uma questãozinha bem trabalhosa, né? Mas é muito importante vocês começarem a fazer assim algumas questões de nível um pouco mais elevado, até mesmo pensando em alguns vestibulares Brasil afora aí que realmente tem um nível um pouquinho mais alto na hora de cobrar as suas questões, como o vestibular do ITA, certo? Aguardo vocês aí até o próximo vídeo. Espero que tenham entendido tudo que foi falado aqui nessas questões e também das propriedades. E no próximo a gente se fala. Um abraço para vocês.